Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Felizes, contentes, porque mais uma vez estamos juntos. Eu, o meu querido companheiro José Carlos Zanarotti e você. É claro que não podemos também esquecer do Ramatiz, do Navarana, do Abel Monsenhor, Bezerra de Menezes, dos nossos irmãos do espaço, Astaxera, Tonius, Arcan e tantos outros seres que invisivelmente fazem parte também, vamos dizer assim, dessa egrégora que é o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E hoje, como eu já disse, mais uma vez, nós temos aqui o nosso companheiro, nosso amigo, nosso professor, José Carlos Zanarotti, que vai cumprimentá-los. Amigo telespectador, estamos adentrando no seu lar. É muito gratificante estar junto com você, a qual nós estudamos as obras de Ramatiz. Nesse encontro, nós mostramos o quanto o Ramatiz foi importante para a minha vida, para a sua vida. O livro que estamos dando sequência é uma das obras mais belas. É o Evangelho de Jesus, a luz do cosmo. É o código definitivo, é o código do cosmo, não para a Terra só. É verdade, Ramatiz faz uma análise do Evangelho de Jesus, como o título diz, à luz das leis cósmicas, né? Ou seja, das leis que regem o universo. No programa passado, nós estávamos falando de como o Ramatiz coloca, né, que dentro do Evangelho de Jesus estão contidas todas as leis que regem o universo. E nós estávamos falando sobre o capítulo 7º, Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde Ramatiz faz uma análise da correlação entre Jesus e o Cristo planetário, de como Jesus era o intérprete dessa entidade planetária, desse arcanjo que é o Cristo planetário da Terra, né? Ramatiz explica que existe o Cristo solar, que é o Logos solar do sistema solar, mas existe o Cristo planetário de Vênus, o Cristo planetário de Marte, o Cristo planetário da Terra, o Cristo planetário de Júpiter. Cada planeta tem um arcanjo, que é o espírito planetário. E esse arcanjo, ele precisa de intérpretes, né, encarnados nos planetas para, vamos dizer assim, transfundirem a sua energia para as humanidades. No caso da Terra, nós tivemos muitos, né? Como o Ramatiz, nós já falamos no programa passado, e o Ramatiz cita aqui no capítulo 7º, Antúlio, Anfion, Numu, Lao-Tse, Moisés, Maomé, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Krishna, Buda, todos esses como intermediários do Cristo. E, segundo o Ramatiz, o maior de todos, aquele que se preparou durante mais de 1000 anos para encarnar na Terra, que foi o nosso querido Jesus de Nazaré, né, que veio e que realmente cumpriu a sua missão. E aí o Hercílio Mais faz uma pergunta para o Ramatiz, que eu acho que é muito atual. Ele pergunta assim, mas e a tal de segunda vinda do Cristo, né? Porque no Evangelho Jesus deixa entrever que ele voltaria, que o Cristo voltaria, né? As pessoas fazem uma confusão com essa questão, porque muitos apregoam que Jesus vai voltar. Inclusive, pessoas até famosas aí, escrevendo livros, fazendo programas, pronunciamentos, de que Jesus vai voltar, que Jesus vai nascer de novo como um menino. Mas o Ramatiz, ele faz uma colocação muito apropriada, que ele diz o seguinte, que o Evangelho não fala na volta de Jesus, ele fala na vinda do Cristo. Né? O Cristo, a primeira vinda do Cristo foi através de Jesus, né? Um ser encarnado que serviu como intermediário. A segunda vinda do Cristo também é a mesma coisa, através de seres encarnados que como intérpretes do Cristo. Mas aí o Ramatiz diz o seguinte, que na verdade essa segunda vinda do Cristo, aliás, como foi a primeira vinda, é em espírito e verdade, porque o arcanjo não pode mais encarnar. O arcanjo não tem mais os veículos intermediários. É claro que para Deus nada seria impossível. Se houvesse uma necessidade premente, com certeza, se ele faz o mais difícil, que é tomar conta de um universo, faria o mais fácil, que era providenciar a encarnação de um arcanjo, a confecção dos veículos sutis novamente, mas não vale a pena.
né? Porque não há necessidade. Se naquela época demorou 1000 anos para reencarnar, imagina hoje. Sim, Jesus, um anjo. Jesus. O arcanjo, não sei nem se haveria condições. Acho que nem Segundo o condições. Ramatiz, não haveria condições. Não haveria Mas condição. aí eu digo assim, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Né? Talvez sim, porque por que demorou 1000 anos? Exatamente, no livro O Sublime Peregrino, o Ramatiz explica o seguinte, que Jesus teve que recompor os seus veículos de manifestação inferiores, né? Os corpos mais inferiores, ele teve que, num esforço assim sobre-humano, recompor tudo isso para poderem encarnar num corpo físico. E assim foi muito difícil, né? Porque você vê várias passagens, ele se isolava, ficava no deserto, suava sangue, né? E o maior receio de Jesus é ele desencarnar antes do tempo. Era como se fosse uma panela de pressão, né? Não é verdade? Aquela energia fabulosa num corpo físico humano, né? Então, inclusive o Ramatiz fala o seguinte, hein? Que se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele ia desencarnar. O corpo não aguentaria mais. Não estava aguentando mais. Os 33 anos já foi um esforço sobre-humano. Por isso que nós não podemos falar que a parte mais importante de Jesus é o Calvário. Ah, não. Porque ele já estava fora, né? Segundo o Ramatiz, o Jesus pensava em 1 minuto o que muitas pessoas pensam numa vida inteira. Numa vida inteira. Você imagina só. Dá para imaginar isso? É Não difícil, dá. né? É difícil. É complicado. Agora, só uma coisa que eu falo agora, isso aí é Sidney Carvalho, não é o Ramatiz. Eu acho um grande absurdo essas pessoas que ficam falando que Jesus vai voltar. Porque eu pergunto assim, para quê? Para que Nossa, Jesus é bem claro, voltar? né? Voltar em corpo físico. Não, para quê? Não tem sentido. Se ele já trouxe, veja bem, vamos voltar ao nosso estudo aqui. O Evangelho é o código definitivo. Definitivo. Segundo o Ramatiz, daqui a milhares de anos nós estaremos estudando o Evangelho. Então, para que Jesus vai voltar? Para falar a mesma coisa? Será que um espírito dessa hierarquia vai despender toda essa energia, como o Zanaroti lembrou, mais de 1000 anos se preparando para poder reencarnar? Para falar a mesma coisa, para repetir? Né? Não tem lógica. Então, a gente pode até dizer que, olha, Jesus nunca nem foi, por isso que ele não tem que voltar. Né? Ele sempre está conosco. O Cristo planetário também não foi, então não tem que voltar. Quando esse termo, segunda vinda, a gente pode até dizer que é um termo poético. Né? O Ramatiz ele é muito poético, porque ele diz o seguinte, que o Cristo entra, ele só entra pela porta do coração. E nós é que temos que abrir o trinco. E do lado de dentro. Você já viu? O trinco só abre por dentro, é isso mesmo. Você já viu? Não sei se você, telespectador, já viu. Uma pintura muito bonita que tem do Cristo batendo numa porta. Eu já vi em vários centros espíritas e tal. E o Cristo está batendo na porta, só que tem uma coisa. Não tem maçaneta na porta. A porta é lisa, porque a porta só abre por dentro. Somos nós que temos que abrir a porta. Então o Cristo, e o Ramatiz fala isso, olha que coisa linda. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro, olha. Conforme diz certo adágio terreno, o trinco do coração só se abre por dentro. Por esse motivo, a segunda vinda do Cristo há de ser exclusivamente através da intimidade oculta do coração do homem. Então é aquilo que, por exemplo, Paulo de Tarso, Jesus, conseguiram alcançar, né? Porque Jesus, ele chegou um momento que ele dizia, as obras que eu faço, não sou eu quem faço, mas é o Pai em mim, o Cristo. O Pai que Jesus dizia era o Cristo, que era o intermediário da energia suprema. É o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, é quando o ser consegue vibrar com o Cristo planetário, né? E o Paulo é mais enfático ainda, porque o Paulo, em determinado momento da vida dele, ele diz, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aí as pessoas dizem, poxa, mas era Jesus e tal? Não. Aí ele deixa bem claro, aos duas personagens, que o Cristo não era ele. Sim. Ele fala, não me chamem de Cristo. Tem no Evangelho? Tem no Evangelho. Uma passagem que Jesus fala, olha, para os apóstolos, não me chamem de Cristo, porque só um é o nosso mestre, o Cristo. O Cristo. Ou seja, ele coloca ali a distinção entre ele, Jesus de Nazaré, a figura humana, o Espírito encarnado, o anjo e o arcanjo sideral, que é o caminho, a verdade e a vida, e sem o qual nós não conseguimos atingir a plenitude que o planeta Terra pode nos oferecer. Aqueles que conseguem vibrar
em uníssono, vamos dizer assim, com o Cristo, se libertam desse ciclo de evolução e já vão para outros ciclos de evolução, né? Agora, essa confusão entre Cristo e Jesus, ela não é assim uma unanimidade. Por exemplo, né, às vezes em algumas abordagens, não vamos nem falar nome de religiões, nem de filosofias, por uma questão de ética. Mas em algumas abordagens não se aceita que exista Cristo e Jesus, né? Outros até acham que Jesus é Deus, como a segunda figura da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora, por exemplo, na antroposofia, isso é claro, é pacífico, que o Cristo é um ser e Jesus é outro. Na teosofia, Também é a mesma coisa, isso é pacífico, que Jesus é um ser e o Cristo é outro. No rosacrucianismo também não há nenhuma dúvida. No hinduísmo também não há nenhuma dúvida, né? Agora, nós vamos chegar lá, e o Ramatiz ele é muito enfático quando ele fala a distinção entre Jesus, o homem, e o Cristo, o espírito planetário. E ele cita essa parte que você falou, olha, do Evangelho de Lucas. Ele diz assim: é muito significativo o diálogo que sucede entre Jesus e Simão Pedro e os demais apóstolos, quando ele lhes pergunta: e vós, quem dizeis que sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E finalmente, depois de certa reflexão, Jesus diz assim: não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Porque ele não era o Cristo, ele era Jesus. Né? E tem uma outra passagem que ele diz assim: só um é o vosso mestre, só um é o vosso guia, o Cristo. Não vos intituleis guias, não vos intituleis mestres, só um é o vosso guia e mestre, o Cristo. Está em Mateus, capítulo 23, versículos de 8 a 10. Então, é uma distinção que é importante para nós, né? Claro que o mais importante, né, Zanarotti, é o que a gente faz, né? É o que a gente pensa, é o que a gente sente, né? É colocar em prática aquilo que o Cristo transmite, que é o amor, que é a meta suprema. O conhecimento é importante. O Krishnamurti, quando naquele ensaio aos pés do mestre, ele fala que a primeira qualidade da senda é o discernimento, o conhecimento, o entendimento da vida. Ramatiz também fala nessa obra, né? Ele fala que evoluir é entender Deus. No capítulo 1, lembra que nós estudamos? Capítulo 1 é Deus. E o capítulo 2 é a evolução, na obra O Evangelho à Luz do Cosmos. E ele fala que evoluir é entender Deus. O Krishnamurti, aos pés do mestre, ele fala que a primeira virtude, a primeira quesito, a primeira necessidade na senda é o discernimento. Agora, é uma necessidade inicial, porque o discernimento e o conhecimento, ele deve servir apenas para que a gente possa amar, porque senão não adianta nada. Você sabe que conhecimento sem amor é bomba atômica, guerra bacteriológica. Nós já deixamos bem claro. O intelecto, só intelecto, sem a estrutura básica, né, você é a bomba atômica. Sim, agora, guerra bacteriológica e outras coisas, barbaridades domínios, que tem por aí. né? E outras barbaridades. Genocídios, essas coisas do intelecto. Só intelecto. Só intelecto não leva a nada. Sem o amor, sem a vivência, não leva também nada. Então, o intelecto, com a estrutura do amor, aquilo da vivência que Jesus nos orientou, a gente viver a obra, não só falar da obra, nós chegaremos a algum porto, a alguma consciência. O ser está em constante evolução. É através das reencarnações que nós vamos tomando consciência. Agora, uma é a tomada de consciência, a outra é a vivência dessa consciência. Isso aqui é importante. Isso é importante. Então, por isso que a gente rebate por várias oportunidades, aquele que tem consciência não pode fraquejar. Precisa dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo, tem que ser o exemplo. Então, Jesus é o verdadeiro modelo. Então, siga o modelo. Agora, uma é você falar e a expressão do seu falar deve ter o teu conteúdo interior. E nós, na verdade, é assim, Zana, o que o Ramatiz fala aqui nesse capítulo 8 é que o conhecimento ele é importante num primeiro momento. Mas só o amor vai nos libertar desse ciclo de reencarnações. Deixa eu só terminar.
Só o amor, só quando a gente conseguir amar, é que nós vamos entrar em sintonia com o Cristo planetário e vamos nos libertar desse nível, para pularmos para outros níveis superiores. Porque o conhecimento, veja bem, pelo menos dentro daquilo que o Ramatiz coloca, é como se fosse uma catapulta. Né? Alguma coisa que te desse um impulso para que você liberte o amor que existe dentro de você. Aí sim, quando nós vivermos o amor, nós estaremos em sintonia com o Cristo planetário. Ou por outro lado, o por conhecimento... isso que ninguém vai ao Pai senão por mim. O Cristo não é conhecimento, o Cristo é amor. É amor. Então, o conhecimento sem o sentimento não leva a nada. Sim, aí vem a bomba sem atômica. A prática, né? Sem a prática, a vivência Por no isso dia a que o dia. Ramatiz fala que a vida de Jesus, eu acho muito bonito. Aliás, né, eu sou suspeito para falar. Também eu sou suspeito. Você também. Né? Ele fala exatamente que a vida de Jesus foi um curso vivo de amor. Ou o curso superior o curso vivo, da espiritualidade. Nesse capítulo ele diz assim, o curso a vivo vida do de amor. Jesus foi um curso vivo de como entrar em sintonia com o Cristo. Por isso que Jesus, falando pelo Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para os espíritos superiores, existe alguém que a gente possa se mirar, algum exemplo, alguém para que a gente possa se melhorar e ser feliz? Siga e a Jesus. resposta é a menor resposta do Livro dos Espíritos. É uma palavra só. Jesus. 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 Aí depois, embaixo, o Kardec fala, Jesus é o mais perfeito modelo de homem que Deus ofereceu para a humanidade da Terra. Ele é o modelo e guia da humanidade. Então a gente começa a entender por que Jesus diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque vivendo igual Jesus, pensando igual Jesus, amando igual Jesus, nós conseguimos realmente liberar de dentro de nós essa força maravilhosa que é o Cristo. Porque o Cristo é assim, né? O Hermes Trismegisto, nós já falamos aqui também, ele sempre dizia, e ele tem um documento chamado Tábua de Esmeralda, você conhece? Conheço. Onde ele fala que o macro está no micro. O Cristo, macro, está no micro, o homem. O micro, o homem, está no macro, o Cristo. Então, o Cristo vibra dentro de mim. Né? Por isso que existe muito essa expressão em algumas linhas ocultistas, esotéricas e tal, o Cristo interno. Você tem que entrar em contato com o seu Cristo interno. Você já viu falar isso? Não, porque é muito comum. É muito importante fazer uma meditação, porque você vai entrar em contato com o seu Cristo interno. Porque Deus vibra fora e vibra dentro. Deus é transcendente, mas é imanente também. Agora, como que nós vamos entrar em contato com esse Deus interno? Com o Cristo em mim? Com essa força de amor puro que existe dentro de todos nós, hein? Pode ser o maior facínora, o maior criminoso, ele também tem o Cristo dentro dele. Ele só não percebeu ainda. Né? Está em estado latente. Está em estado latente. Nós temos que entrar em contato com esse Cristo através da sintonia, não tem outro jeito, Zanardi. Pai, você pula para cá, pula para lá, sintonia, afinidade. E como Jesus deixou bem claro, né? Para você entrar em contato com Deus, você tem que vestir o quê? As vestes nupciais, a brancura. Tem que se purificar, né? Sem mácula nenhuma. Para poder ter sintonia, senão não tem sintonia. Você vê, eu sempre costumo dizer assim, nem o Espírito iluminado, o Cristo, Jesus, seja lá quem for, e nem o espírito obsessor, aquele espírito maldoso que quer prejudicar, nenhum dos dois pode fazer nada com você se você não deixar. Se você tá tem que haver a porta. Sem a porta não existe. Se não tiver a sintonia, não adianta. Se não tiver a brecha, a sintonia... Se você não pegar o controle remoto e dar o clique para ligar a televisão... Você já viu eu falar isso. Eu costumo dizer que o controle remoto está conosco. Não fica na mão deles. O obsessor, por exemplo, né? Será que Deus ia deixar a gente à mercê de espíritos malvados que a gente não vê, que vivem conosco no dia a dia e que iam fazer da gente gato e sapata? Claro que não. Deus é a suprema inteligência, supremo amor, a suprema misericórdia. Ele nos dotou de recursos para que a gente evite essa influência negativa, que é justamente a questão da sintonia e da afinidade. É verdade. Né? Eu costumo brincar e falar que o obsessor é o cara mais educado do universo. Ele só faz o que você deixa. Se você não deixar, ele não faz. Não é assim? Então não tem jeito. Tem que ter... Você vê, tem uma passagem do Cristo
que ele diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu falo, nossa, que beleza, né? Que coisa linda. Mas também que moleza, né? Quer dizer, o camarada mete o pau, fuma, bebe, faz as usa maiores droga, barbaridades. quebra o pau, maltrata os outros, e depois, vinde a mim que eu alivio. Não, não é bem assim não. É que essa parte é mamão com açúcar, vai. Né? Só que Jesus continua. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Então, para ele ajudar, tem condição. Não é que ele diz, vinde a mim, ó, qualquer um que fizer qualquer besteira aí, vinde a mim que eu resolvo. Imagina, não teria lógica, porque senão nós não aprenderíamos. Seria, vamos dizer assim, o atestado, né, da omissão, o atestado da vagabundice. A gente não precisaria se esforçar, não. Porque depois ia para o Cristo e ele resolvia tudo. Por que eu vou fazer qualquer esforço? Não, vinde a mim que eu resolvo. Resolve. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu alivio. Você imaginou o peso do Não, Cristo? não tem jeito, né? Não tem jeito. O Pietro Baldi fala que para que Jesus na cruz tivesse pago o pecado de todos nós, ele teria que ser crucificado bilhões de vezes. Uma só não tem lógica. Não tem lógica. Né? Agora, na verdade, Jesus não era burro, né? E ele não falou isso. Ele disse, vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim. Ou seja, tem uma condição para que você possa dar sintonia. O jugo é o ensinamento, é o amor, é a paz, é a amizade, é o carinho. Aprendei de mim, quer dizer, faz igual a mim. Porque quando você faz igual a mim, aí você entra na minha sintonia. É como se Jesus falasse, olha, todos vocês que estão sofrendo, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas só que para mim fazer isso, vocês precisam me dar uma brecha. Então vocês precisam tomar o meu jugo. Precisam amar. E precisam aprender de mim. E depois ele fala, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, por quê? Qual é o jugo? É o Cristo, é o amor. Então o que que Jesus pede de cada um de nós? Será que ele pede que a gente dê todo o nosso dinheiro para os pobres e vire mendigo? Ramatiz, ele é claro. Jesus não queria que nós vivêssemos, nos tornássemos, né, uma multidão de mendigos. Seria um absurdo. É um absurdo. Será que ele quer que você suba de joelhos a escadaria da igreja, não sei da onde, para chegar lá no fim cheio de ferida no joelho? De Também jeito não. nenhum. Será que ele quer que você pegue um chicote assim, com ponta de ferro e bate nas costas, se flagela? Tem uma passagem. Será? Aí, tem uma passagem do Hercílio, né, na convivência com o Hercílio, falou, a promessa a gente não discute. Em vez de você ir a pé fazer esse percurso, vai de avião, vai de carro. É claro. Você chega lá inteiro, em muito mais condições, e durante a viagem você tem condição de fazer os seus questionamentos, a sua mudança, a sua frequência interior. Então, agora, só complementando, então, você veja bem, Jesus não pede nada disso. Né? Quando Jesus fala assim, tomai o meu jugo, aí ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele não pede nenhum sacrifício, ele só pede o seguinte, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É o exemplo do amor. Então, não tem jeito, né? Quando o Ramatiz chama Jesus de o avatar do amor, né, fica claro que Jesus veio realmente mostrar o caminho, a verdade e a vida. E veio para ser o Salvador, o Redentor, o Libertador. Mas não porque ele salvou, libertou ou redimiu, mas que ele ensinou como fazer isso. Quando o fariseu perguntou para ele, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse assim, bom, o maior de todos os mandamentos é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo e amar a si mesmo. Ou seja, ele resume. E olha, é interessante que Jesus completou. Aí está toda a lei. Toda. Está lá toda a lei e os profetas. Se existisse algum outro tipo de requisito para a gente ser feliz, ele falaria. Então é o amor, não tem jeito. E nesse capítulo 8º, do livro O Evangelho à Luz do Cosmo, editado pela Editora do Conhecimento, que você pode encontrar na Fraternidade Ramatiz, você pode encontrar também no site da Editora do Conhecimento e nas grandes livrarias aí que vendem obras espíritas, espiritualistas, o Ramatiz deixa bem claro, só através do amor.
Só quando nós colocarmos para fora essa luz interior que se chama amor e que mora dentro de mim, dentro de você, dentro do Zanarote, dentro de todos nós, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo.